Neste vídeo, você vai aprender como criar um material de plástico desgastado totalmente procedural aqui no Blender. E eu vou ensinar você como deixar esse material de uma forma editável para que você possa aplicar de acordo com o seu projeto. E eu já te convido, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve, ativa o sininho, dá o like para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas e aumentar ainda mais a nossa comunidade de Blender, beleza? Saca só. Vou primeiramente preparar a minha cena aqui onde eu vou receber esse material, certo? Então eu vou dar um Shift A e adicionar uma mesh aqui, vou adicionar um Monkey, que é esse macaquinho padrão aqui do Blender. Vou adicionar 3 subdivisões nele, aqui aperto a tecla Ctrl 3, certo? E vou aplicar aqui o Subdivision Surface. Beleza. Vou posicionar esse macaquinho aqui, clicar nele, dar um Shade Smooth e vou ativar um add-on que a gente vai precisar muito aqui durante esse tutorial. Você vai vir aqui em Edit, Preference, e aqui eu tenho Add-ons. Você vai procurar por Node Wrangler. Esse aqui, se ele não estiver ativo no seu Blender, aí você ativa ele, certo? Agora eu vou vir aqui e colocar no Cycles. Esse tutorial aqui eu vou fazer por Cycles. Ele vai funcionar para o Eevee, mas vai precisar fazer algumas alterações aqui no projeto, nas texturas, certo? Então eu recomendo que você utilize o Cycles, que vai ser uma qualidade melhor para você. Então já com o Cycles ativo aqui e o GPU também, eu vou adicionar agora uma luz. Vou ligar aqui o Cycles e vou dar um Shift A e adicionar uma Area Light, assim. Vou posicionar ela mais ou menos na diagonal frontal aqui do nosso macaquinho. Posso aumentar a intensidade dessa luz aqui um pouquinho, vou botar aqui em 100 e aumentar um pouco aqui o tamanho dela para ficar uma luz mais suave, tipo de um softbox, certo? E agora eu vou adicionar uma segunda luz só para ficar um pouco mais bonitinho e posicionar ela exatamente contra a luz aqui que a gente criou principal, para dar esse efeito de backlight aqui atrás do nosso modelo, beleza? Pronto. Feito isso, agora eu vou puxar aqui e vou ligar aqui o Shade Editor. Com o nosso macaquinho selecionado, eu vou criar um novo shader aqui. Vou colocar o nome dele de plástico. E vamos começar a trabalhar aqui com esse material, certo? O primeiro node que eu vou adicionar aqui, através do Shift A, é exatamente o node de Noise Texture. Quando você adicionar esse node e você der um Ctrl Shift aqui, você vai perceber que ele funciona exatamente assim como você está vendo, certo? Então a gente vai precisar fazer umas alterações nele aqui bem fácil, bem simples. Então preste atenção em cada detalhe desse tutorial que eu vou tentar ensinar de uma maneira bem didática aqui para que você possa aprender bem como fazer isso aqui, é certo? Então eu vou dar um Ctrl T aqui para o Node Wrangler, que é aquele add-on que a gente ativou no começo do vídeo, ele adiciona esses dois nodes aqui. E aqui onde tem Z, eu vou aumentar bastante. Aliás, aqui na escala em Z, vou aumentar bastante. Vou deixar ele bem assim mesmo, assim com os tracinhos horizontais, certo? E vou adicionar agora aqui mais um node chamado Color Ramp, que é para a gente dar um contraste nesses tracinhos aqui. Então, vou aumentar bastante aqui o branco, puxar, que eu quero que ele fique bem assim. Pronto, já criamos nosso primeiro tracejado aqui, então eu vou dar um Shift D aqui nesses elementos. E aqui Vector eu vou ligar também nesse outro aqui de cima, certo? Vou adicionar mais um node aqui chamado Value, que é um node de valor. E vou ligar ele exatamente aqui em Scale, nesses dois nodes aqui do Noise, certo? E vou aumentar aqui, deixar como estava mais ou menos em 5, beleza? Esse node aqui, quando você for alterando ele vai alterando exatamente nos dois Noise Texture que a gente criou aqui, beleza? Agora aqui nos detalhes, nós vamos criar um novo mapping aqui.
dar um Shift D nesse Mapping. E vou colocar ele aqui, ligar esse Generated aqui no Vector. E ligar esse Vector aqui, porque eu quero que esse Mapping seja diferente do Mapping aqui de baixo. Vou dar um Ctrl Shift aqui nesse cima para a gente ver o que vai estar acontecendo. Eu vou botar aqui em 1. E vou aumentar assim um pouquinho a textura. A gente vai precisar disso para criar meio que uma máscara, para que aquelas linhas elas não fiquem tão uniformes no modelo todo, certo? Você vai entender isso daqui a pouco. Pronto, essa textura já está criada aqui. É isso aqui exatamente que a gente quer, então eu vou colocar ele aqui um pouco mais para baixo. Eu vou criar agora aqui uma nova textura chamada Voronoi Texture. Vou mudar, aqui eu tenho F1 para Distance to Edge. Vou dar um Ctrl Shift e ele vai criar essa textura exatamente assim, certo? Aqui eu posso dar um Ctrl T para colocar mais dois carinhas desse aqui ao lado. E vou aumentar aqui a escala dele, mais ou menos assim. E aqui eu tenho Value, vou ligar aqui em Scale, porque eu também quero que ele altere tudo aqui por igual. Esse e este, certo? Vou assinar aqui um Color Ramp mais uma vez. E vou deixar esse branquinho bem assim. Beleza? Agora eu vou duplicar esse node aqui do Voronoi. E vou adicionar aqui mais um. Vou mudar aqui para F1. Vou dar um Ctrl Shift e vai aparecer todas essas bolinhas aqui, certo? Vou ligar aqui já a escala também dele. E vou duplicar esse Color Ramp também. Agora quando eu duplicar, eu vou deixar ele mais ou menos assim, bem contrastado, certo? Feito isso, agora eu vou adicionar mais um node, aqui chamado Math. E vou ligar esse aqui e ligar o Clamp. E quando a gente der o Ctrl Shift aqui, ele vai ficar exatamente assim, certo? Perceba que já ficando uns desgastes bem mais realistas aqui, certo? As linhas vão ficar mais espalhadas. Então você pode ir controlando isso aqui no Color Ramp. Vou deixar ele mais ou menos assim. Pronto, agora vamos unir todos esses nodes que a gente criou, certo? Então, esses primeiros aqui eu vou ligar a um Mix Color, Shift A, Mix Color, assim. E vou ligar o Color aqui no B e esse Color aqui no Factor. E aqui eu tenho Mix, eu vou mudar para Darken. Quando der um Ctrl Shift, você vai perceber que ele meio que criou uma máscara. Percebe que ele está criando uma máscara, se você consegue ver aí. Perceba aqui, ó, tá vendo, ó, que você pode ir mexendo, ele vai aumentando essas linhas aqui. Vai deixando elas também um pouco mais espalhadas, vai quebrando essas linhas, é isso que a gente quer, certo? Então eu vou duplicar esse Docker aqui. Vou ligar aqui no B. E vou ligar esse Edge aqui no A. Quando der Ctrl Shift, perceba que ele já criou mais alguns desgastes aqui assim. E perceba que ele espalhou e quebrou um pouco mais essas linhas. Elas não ficaram tão uniformes assim. Isso que vai dar um efeito mais realista na sua textura, certo? Então agora a gente vai ligar, dar um Shift A e adicionar aqui um node chamado Bump. E ligar esse resultado aqui em Height e ligar aqui no Normal. Quando a gente der o Ctrl Shift e aproximar, perceba que vai ficar meio que uns arranhões aqui na nossa textura, no nosso modelo. Eu vou adicionar uma corzinha aqui para que você possa ver melhor. Adicionar aqui esse vermelho e aproximar assim para que você possa entender o que eu estou falando aqui. Tá vendo? Ó, que tá uns quebradozinhos assim. E é isso que a gente vai querer. Aqui no Roughness você pode mudar aqui a questão do brilho. E você pode ir mexendo aqui. Se quiser que ele fique um pouco mais fundo, os arranhões você muda aqui em distância, dentro do bump, certo? Mas não é isso que a gente vai querer. Então vou deixar aqui ponto 1, mais ou menos. Não, vou deixar ele assim bem menos. Ponto 0,5.
Até para não deixar muito forte também, porque tira um pouco do realismo do seu modelo. Então, vai lá assim um pouco mais brilhoso aqui no Roughness. E vou adicionar agora mais um node chamado Noise. Mais uma vez o nosso Noise. Então, Ctrl Shift aqui. E vou aumentar bastante essa escala. Posso ligar aqui o nosso valor aqui na escala. E aumentar aqui o Roughness e os detalhes. E vou duplicar esse bump. Ligar esse normal aqui em normal. E o nosso noise aqui em height. E vamos ligar o normal aqui em normal novamente. Ele vai dar um pouquinho mais de textura aqui ao nosso plástico, assim. Você pode ir controlando mais uma vez aqui nesse valor. Já bem menos assim. Pronto, nosso material está quase pronto. Agora a gente vai mexer um pouco nas cores aqui dele. Você pode até inicialmente se assustar com essa quantidade de nodes aqui, mas é questão de hábito mesmo, certo? Quando você for trabalhando com isso, vai se habituando mais com esses nodes aqui. Agora eu vou adicionar aqui um node chamado Geometry, assim. E aqui eu tenho Pointness, vou dar um Ctrl Shift e vou dando Ctrl Shift até aparecer aqui para você ver. Pointness, tá vendo? Vou adicionar um Color Ramp aqui. E aumentar um pouco o preto. Perceba que esse Pointness ele vai deixar um aspecto assim mais esbranquiçado nas pontas e mais escuro assim por dentro do modelo em si. Tô tentando falar de uma maneira bem simples aqui para que fique mais didático para você. Essa corzinha aqui, posso colocar ela aqui no preto. E aqui na parte branca eu vou deixar só um pouquinho assim mais amarelado. Vou ligar aqui para ver o que está acontecendo. E você pode ir mexendo aqui no seu modelo, que ele vai dando esse desgaste aqui nas pontas. Tá vendo? Ó? Ficou um plástico bem desgastado e bem procedural. E olha que legal. Aqui em value, lembra que a gente criou lá no começo esse value para ele alterar o valor total aqui dos nossos arranhões. Se você for mexendo aqui, ó, você pode ir diminuindo assim ou deixando ele maior e vai alterar em tudo aqui, certo? E eu já te convido mais uma vez a se inscrever no canal, ativar o sininho e dar o like. Se você gostou desse tutorial, comentar aí embaixo para que eu possa saber que você está curtindo e eu trazer mais tutoriais aqui de texturização dentro do Blender para você, beleza? E se você deseja ajudar o canal de alguma maneira, você pode se tornar membro ou pode fazer simplesmente uma doação, me pagar um cafezinho através desse QR Code que eu tô deixando aqui na tela, beleza? Valeu e até o próximo vídeo.